Recentemente foi editada uma medida provisória que pode acabar com a perícia, com a temida perícia do INSS. Será que isso é verdade? Meu nome é Otávio Salum e hoje eu vou contar isso para você, como é que está funcionando isso. Bom, antes de mais nada, eu acho que é importante a gente entender o que é uma medida provisória. Eu evito de falar de termos muito técnicos aqui, porque eu sempre gosto que, enfim, quanto mais gente possível puder atingir para entender, eu acho melhor. Tá? Para quem é da área mais técnica, os artigos que eu mencionar eu vou deixar todos na descrição, tá certo? Mas basicamente uma medida provisória, como o nome sugere, é algo provisório, ou seja, não é definitivo. Pode vir a ser definitivo, mas não é definitivo ainda. Uma medida provisória ela é editada, tá? É um decreto ali do presidente, o presidente dá uma canetada, tem validade por 60 dias, esses 60 dias se renovam por mais 60, ou seja, ela tem validade total de 120 dias, tá? E se ninguém fizer nada, se os nossos queridos políticos lá não votarem, se ela não for aprovada e tal, ela simplesmente perde a validade, tá? Se ela for aprovada nesses 120 dias, então ela continua, pode ter alteração ou não. E se ela não for votada, se deixarem para lá, então ela simplesmente perde a validade e daí, durante o vídeo, você já vai entender o porquê que eu falo isso. Bom, já aproveito para convidar você, se você se interessa pelo tema, se você gosta de direito previdenciário internacional, para curtir o vídeo, se inscrever no canal e ativar a sineta, encaminha o vídeo para os seus amigos, porque muito provavelmente vai ser bastante interessante. Bom, em 20 de abril de 2022 foi editada uma medida provisória, que é essa que eu estou falando para vocês. Vou deixar o link na descrição, tá? Quem quiser dar uma lida, quem gosta dessa parte mais técnica, mas basicamente vou deixar também uma redação aqui. Ela diz que o ato do ministro, enfim, poderá estabelecer as condições de dispensa da emissão do parecer conclusivo da Perícia Médica Federal quanto à incapacidade laboral. Vocês veem que o poderá, ele tá sublinhado porque, né, a questão de português, o que pode é facultativo, né, a pessoa não é obrigada, então talvez em alguns casos a perícia seja dispensada, em outros casos não. Não, essa MP ela não diz obrigatoriamente, olha, acabou a perícia do INSS e não existe mais nada disso, tá? Ela diz que em alguns casos isso pode acontecer. Por que eles fazem isso? Porque o INSS está com uma fila enorme de perícia, o pessoal lá pedindo perícia e não consegue data para agendar, porque, enfim, está faltando perito, então tá complicado, a fila tá grande, então me parece que esse é o objetivo principal, tá? É de justamente dar uma aliviada ali na fila, porque a pessoa não tem condições de trabalhar, tá sem receber e não consegue fazer uma perícia, daí a empresa não paga, claro, a empresa não paga, a pessoa não está trabalhando, o INSS não paga porque a pessoa não consegue nem fazer uma perícia, então a pessoa fica naquela situação, naquele limbo, certo? Então nesse caso que a perícia é dispensada, ou que ela vier a ser dispensada, como é que a pessoa faz, né? A pessoa, claro, vai ter que ter uma documentação médica, né? Vai ter que apresentar o documento atestado do seu médico. Eu sempre sugiro apresentar a documentação completa, né, pessoal? Se você vai no ortopedista, o ortopedista pede para fazer um exame, pô, junta esse exame, junto o atestado do ortopedista dizendo se você tem ou não condições de trabalhar, porque se nem o seu médico diz que você não tem condições de trabalhar, então é porque tá complicado. Então, junta as receitas, junta os prontuários médicos, eu acho que tudo isso bem interessante, tá? Então, o que vai acontecer? O INSS vai analisar essa documentação, sem que a pessoa, sem que o interessado tenha necessidade de ir lá fazer a perícia e tal. Então, com base nessa documentação que for juntada, vai ser decidido se a pessoa tem direito ou não ao benefício. Então, daí, mais uma vez, a importância de juntar a documentação correta, que às vezes o pessoal, pelo menos chega lá no escritório, chega com um atestado médico. Olha, o médico disse que eu tenho 90 dias, não preciso trabalhar. E eu peço uma documentação mais completa, né? Porque um atestado, enfim, prontuário, um exame, alguma coisa, ou pelo menos mais de um atestado, para a gente saber ali o que está acontecendo com a pessoa. Eu, na verdade, sempre fui um crítico dessas perícias do INSS, a meu ver, elas não deveriam existir em situação nenhuma pelo seguinte, porque, poxa, se a pessoa está em tratamento, a pessoa está em tratamento com um médico e esse médico diz que a pessoa não pode trabalhar, né, parece que a pessoa não precisaria mais trabalhar. Durante um prazo determinado, claro. Porque é o seguinte, vamos supor, e isso acontece bastante, tá, pessoal? Chega bastante no escritório, porra, a pessoa tá fazendo um tratamento, às vezes no SUS, um SUS tem um médico que representa o Estado, então a pessoa tá fazendo esse tratamento, o médico vai lá, o médico especialista na área ali, que a pessoa tá, enfim, tá da doença da pessoa, o médico especialista vai lá e diz, não, a pessoa precisa ficar 120 dias afastada para fazer tratamento. O que acontece? A pessoa vai lá, leva esse atestado no INSS, e muitas vezes um atestado, um exame, muitas vezes o perito do INSS, que nem é especialista na área, vai lá e diz, não, tem condições de trabalhar, vai lá e volta a trabalhar. Então é uma situação bem complicada. E daí se a gente for analisar de um ângulo mais técnico, a situação fica mais bizarra ainda, porque, de novo, vamos nesse exemplo do médico do SUS. Pô, o médico do SUS ele está representando o Estado, certo?
Aí a pessoa vai na perícia do INSS, tem um perito do INSS que representa também o Estado. O INSS é um braço do Estado, né? Aí o médico do SUS diz que a pessoa não pode trabalhar, um especialista, e o médico do INSS, que muitas vezes não é especialista, diz que a pessoa pode trabalhar. O que acontece? Vai para a justiça isso. Vai para a justiça, é prejuízo para o contribuinte, né? Porque quanto mais processo e tal, tá? Então vai para a justiça e daí o juiz vai lá e vai indicar um médico da confiança dele, ou seja, um médico que vai representar o Estado. Então o Estado está representado 3 vezes. É o Estado pelo SUS, é o Estado pelo INSS e é o Estado pelo juiz. Então acho que é muita burocracia, acho que não haveria necessidade disso tudo. Daí certamente alguém vai perguntar, vai argumentar ou vai pensar consigo mesmo, pô, mas o cara é ingênuo, isso aí vai dar muita fraude. Só que é o seguinte, pessoal, isso aí é crime. Se o médico vai lá e dá um atestado e a pessoa tem condições de trabalhar e o médico diz que a pessoa não tem condições de trabalhar, porra, isso é crime. Isso está no Código Penal, tem que cadeia para ele e multa ainda por cima, tá certo? Agora, não pode, claro, vai ter que fiscalizar e tal, mas tem o código de ética dos médicos, prevê isso, o Código Penal prevê isso, então eu acho que era muito melhor economizar todo esse dinheiro com o médico do SUS, o médico do perito do INSS, o médico do juiz e pegar uma parte desse dinheiro e fiscalizar para ver se a coisa tá certinha. Porque se o médico começar a dar muito atestado, aí você vai ver que é estranho. Daí, pô, um cara tá dando muito atestado, então vai lá e investiga essa pessoa, né? Agora, fora isso, não, a gente não pode partir da premissa que um profissional qualificado que passou anos estudando e com anos de experiência, que esse pessoal vai vender atestado. Eu acho que tem que ser justamente o contrário. A gente tem que partir da premissa que a pessoa tá de boa fé e não partir da premissa que é uma fraude. Mas agora que eu dei todo esse discurso, daí a gente volta para a questão da MP, né? Será que isso vai vingar? Será que isso não vai vingar? Bom, como eu falei para vocês, se não for votado, se não for aprovado, isso vai perder a validade, né? Então vai ter que ir lá passar por perícia normal, tá? Isso já tinha sido feito durante a pandemia, agora estão com essa ideia de novo por causa das filas do INSS, certo? Agora se vai vingar ou não vai vingar, daí depende, né? Depende dos nossos congressistas, dos nossos deputados e tal, para ver se eles vão votar isso, mas eu acho que seria uma ideia bem legal fazer isso, tá? Porque daí a pessoa junta a documentação médica e pronto, acho que é mais rápido, mais eficaz e economiza dinheiro para o Estado. Economizando dinheiro para o Estado, economiza para o contribuinte, tá certo? Então, mas você pode deixar sua opinião nos comentários, tá? Pode falar se concorda, se não concorda. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Convido novamente para se inscrever, para curtir, para compartilhar o vídeo e para ativar a sininho para que a gente possa se ver na próxima semana. Um grande abraço.